Nesta aula, vamos continuar falando sobre o princípio das gavetas de Dirichlet, ou o princípio das casas dos pombos. Vamos relacionar esse princípio à média aritmética. Então, anote aí, ó, sejam, x1, x2, x3, pontinho, 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 xm, x índice m, números inteiros e positivos. Números inteiros e positivos. Então, nós temos m números inteiros e positivos. Tá? Continuando. Suponha que a média aritmética, eu vou chamar de x barra. A média aritmética, vamos chamar de x barra. Então, para a gente, x barra vai ser a média aritmética. 2m números, a média aritmética dos m números é igual a, quer dizer, a média aritmética desses m números é igual a, estou dizendo então que se eu somar esses m números e dividir por m, vai dar. Estou dizendo então aqui que a média aritmética é igual a. Então, podemos afirmar que pelo menos um 2x índices I é maior ou igual a. Estou te dizendo então que se você tem a média aritmética de m números e essa média aritmética é igual a, você pode afirmar que pelo menos um desses números é maior ou igual a. É interessante, né? Por exemplo, se a média aritmética das idades dos alunos de uma turma é 18 anos, com certeza, pelo menos um dos alunos tem no mínimo 18 anos. Podemos garantir isso. Vamos demonstrar? Ora, como eu demonstro isso? Então, vamos lá. Demonstração. Você viu que nesse negócio de princípio das casas dos pombos fica muito fácil se você demonstra por absurdo. Então, vamos demonstrar por absurdo. Vamos demonstrar por absurdo. Para isso, olha, suponha que, então ele está dizendo que pelo menos um dos x é maior ou igual a. Vamos supor então que nenhum dos x's é maior ou igual a. Quer dizer, vou supor então que o x1 é menor do que a, que o x2 é menor do que o a, que o x3 é menor que a, quer dizer, nenhum dos x's vai dar maior ou igual a. Beleza? Todos esses x são menores que a. Nesse caso, quer dizer, logo, nessas condições, eu teria o seguinte: a média x barra seria a soma de todos os x's. Então, você soma x1 mais x2 mais x3 mais pontinho, pontinho, mais xm dividido por m. E essa média vai ser menor que... Bem, se todos esses x são menor do que a, o x1 é menor do que a, o x2 é menor do que a. Então, isso vai ser menor do que... Se eu substituir o x1 por a, vai ficar menor. Então, vai ser menor do que a. Esse x2 também é menor do que a.
o x3 é menor do que A, pontinho, 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 o xm é menor do que A sobre M. Então é menor do que essa soma aqui sobre M. E isso aqui, como nós temos M valores iguais a, vai dar igual a MA sobre M. Você corta o M com M, isso é igual a A. Encontramos um absurdo, encontramos com certeza um absurdo. Porque esse absurdo está dizendo que a média aritmética, olha, x barra, a média aritmética é menor que A. Mas isso é absurdo. Por quê? Porque a média aritmética é igual a, estou supondo que ela é igual a. Opa! Então temos aqui um absurdo. Um absurdo, pois a média aritmética é maior, aliás, é igual a A. Então não poderia ser menor do que A. Logo, se a gente chegou a um absurdo, demonstramos o que a gente queria. Se você calcular a média aritmética dos M números inteiros e positivos, e essa média aritmética é igual a, então, pelo menos um desses M números vai ser maior ou igual a. Vejamos um exemplo. Vamos fazer como exemplo a questão anterior, a questão que a gente resolveu na última aula. Veja essa questão na última aula. Ó. Em um grupo com 55 pessoas, podemos afirmar que pelo menos 5 delas nasceram no mesmo mês. Em um grupo com 55 pessoas, podemos afirmar que pelo menos 5 delas nasceram no mesmo mês. Vamos à solução. Como eu posso demonstrar isso? Solução. Vamos demonstrar. Vou demonstrar usando essa propriedade da média aritmética. Nós já fizemos isso na aula anterior, mas vamos ver uma outra maneira. Então, olha, suponha que... Suponha que, vou usar a seguinte notação, vou chamar de x índice 1, vou representar por x1, o número de pessoas que nasceram em janeiro. Então, isso aqui quer dizer o número de pessoas que nasceram em janeiro. Vou chamar de x índice 2, o número de pessoas que nasceram em fevereiro. Vou chamar de x3, o número de pessoas que nasceram em março. E assim vai, pontinho, 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 até chegar em dezembro. Então, x12 é o número de pessoas que nasceram em dezembro. Nesse caso, eu teria o M igual a 12. O M igual a 12. Temos 12 números. E a média aritmética desses 12 números será, então, a soma dos 12 números, x1 mais x2 mais x3, mais pontinho, 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 mais x12 dividido por 12. Essa é a média aritmética, onde o M é 12. Nesse caso, no numerador, quando eu somar x1 mais x2 mais até x12, eu vou ter as pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro, março até dezembro. Eu estaria somando todas as pessoas, que são 55. São 55 pessoas. 55 pessoas. Dividido por 12. Dividido por 12. Logo, 55 dividido por 12 dá 4,58. Este é o valor da média aritmética. Este é o valor da média aritmética. Ora, se a média aritmética desses números é igual a 4,58, isso significa que, em média, nascem 4,58 pessoas por mês. Logo, podemos concluir nesse caso, podemos
concluir, podemos dizer que, como a média é 4,58, que pelo menos, pelo nosso teorema aqui, que pelo menos um dos x's é maior ou igual, maior ou igual, maior ou igual a 4,58. Quer dizer, pelo menos em algum mês, a quantidade de pessoas que nasceram em algum mês é maior ou igual a 4,58. Nesse caso, como os x's, como esses números são números inteiros, que a quantidade de pessoas tem que ser um número inteiro, são números inteiros. Ora, esses x's, os x's, quer dizer, pelo menos um deles, pelo menos um desses x's, terá que ser maior ou igual, maior ou igual a 5. Estou te dizendo, então, que em pelo menos um mês eu tenho uma quantidade de pessoas que nasceram naquele mês maior ou igual a 5. Isso quer dizer que pelo menos 5 pessoas nasceram no mesmo mês. Como queríamos demonstrar. Há algum mês onde há pelo menos 5 pessoas nascendo nele. Então essa é uma propriedade interessante. Se você calcular a média aritmética, deu 4,58, pelo menos um desses números é maior ou igual a 4,58. Como esses números são inteiros, então isso quer dizer que pelo menos um deles é maior ou igual a 5. Ora, mas esses números são o número de pessoas que nasceram nos meses, em algum mês. Então isso quer dizer que em algum mês há pelo menos 5 pessoas que nasceram nele. Isso quer dizer que pelo menos 5 dessas pessoas nasceram no mesmo mês. Beleza? Espero que você tenha acompanhado. Fizemos aí 3 aulinhas seguidas do princípio das gavetas de Dirichlet, o princípio das casas dos pombos. Esse é um assunto difícil de você encontrar por aí. É difícil alguém parar para ficar pensando nisso e escrever isso. Mas é um assunto que aparece com muita frequência em provas de raciocínio lógico. É claro, nós vamos também dar soluções mais breves disso. As soluções que nós fizemos aqui estão amarradas na teoria. Daqui a pouco, na próxima aula, vamos começar com novas questões, onde eu vou pensar de outras maneiras mais fáceis também. Então não fique desesperado, veja a solução das questões, que você vai ver que as coisas vão ficar bem simples mesmo. Uma boa sorte para você e vamos para a próxima aula. Obrigado, até lá.